daí chega agora aquele pessoal que fala que não, mas os homens ainda vão querer se casar com mulher por causa de companhia, não vai importar a idade delas ou a fertilidade, a quantidade de parceiros sexuais. Não, cara, isso não vai acontecer. E se é pra ter uma companhia de qualidade, uma companhia legal, pra isso tu tem amigos, entendeu? A companhia da mulher é uma companhia que pro homem tá abaixo da companhia de outros homens e outros amigos. A única coisa que mantinha isso ainda era a atração sexual, talvez a fertilidade, se o cara quer ter filhos e quer se casar e quer ter filhos. Agora, tu tira o casamento, tira filhos da equação, a quantidade de incentivo para o cara ter um relacionamento com a mulher, por causa da confiança, é muito menor. E pro pessoal que fala, não, mas isso não vai acontecer, cara, olha pro Japão. Vai pesquisar as estatísticas ali de como que tá a taxa de natalidade, a quantidade de casamentos, a idade com que as pessoas estão se casando e a quantidade de pessoas que estão se casando, e não só isso, a quantidade de adultos que nunca teve nenhum tipo de relacionamento. Eu tô falando de adultos que passam dos 25, talvez até chegam aos 30 e são virgens. E detalhe, eu não tô falando só de homem, eu tô falando de homem e de mulher. É óbvio que com a liberação, com a regra 80-20, são mais homens que estão nessa situação do que as mulheres. Só que lá já está numa sociedade que o negócio está sendo substituído pesadamente. As mulheres estão sendo substituídas pesadamente. Não é à toa que, não só o Japão, o mercado da Alemanha, pesado pra caramba. A Europa Oriental também. São dois lugares que tem uma taxa de natalidade baixa também. No Japão ainda tem os e tudo mais. Só que pode ver aí, novamente que eu falei, mulher está sendo substituída. Há décadas, cada vez uma quantidade maior de alternativas e cada vez uma qualidade maior nas alternativas. Foi só quando surgiram as bonecas foi aquele Deus nos acuda. Por quê? Porque é uma alternativa mais cara e é uma alternativa tangível e mais visível. Coleçãozinha de do cara, o cara pode esconder no computador. Ou ele não precisa nem ter salvo no computador. Ele acessa a sua coisa online, compreende? Isso lembra aquele texto do Pondé, aquele texto da conta do feminismo, que a conta do feminismo chegou não só para as mulheres, para o governo, para as empresas e para as mulheres. Esses três grupos que achavam que ia ter uma vida fácil nas costas dos homens, achando que iam poder sempre sugar mais do que contribuem de volta para os homens, esse pessoal tá ralado. Esse pessoal vai ter que aprender a se adaptar. Novamente, governo, empresa e mulheres. E por que eu falei a respeito da seleção natural? Porque aquela mulher que ainda quer ser uma dependente, não quer ser uma companheira, vai virar elo perdido. Vai ficar para trás na evolução. Não vai se adaptar. E não tem homem que vai querer se relacionar com isso também. Porque os tempos estão mudando. E o que veio para agravar ainda mais isso não foi só mudança cultural, não foi só as leis. Foi agora principalmente essa parte das alternativas para os homens. Que eles podem usar para simplesmente substituir simplesmente a necessidade assim, mais visceral, mais primordial que o cara pode ter para ter um relacionamento com uma mulher. O que eu quero dizer com isso? A mulher que acha que simplesmente ela vai poder fazer um honeypot com um cara, tentar conquistar o cara só com a dela e não oferecer nada em troca, eu não estou falando só de ser uma boa companheira, eu estou falando de recursos também. Teve uma coisa muito engraçada que eu vi nos comentários esses tempos, que isso é uma mudança cultural que muita gente não deve ter percebido. Quando o pessoal se casava mais cedo, no começo dos 20 anos, ainda tinha aquela ideia de que o homem e a mulher eles iam construir uma vida juntos, eles iam juntar e produzir recursos para ambos enriquecerem juntos e crescerem juntos. A partir do momento que a idade de casamento foi chegando lá nos 30, 35, toda aquela parte de construir algo juntos desapareceu. Simplesmente o homem teve que ralar para acumular bastante recursos e status para atrair uma mulher. A mulher simplesmente ela quer selecionar um homem como se fosse um artigo pronto. Ela não quer mais ter que construir o homem, levantar o homem junto com ela. Não, ela quer pegar um cara pronto. Cada vez a mulher oferecendo menos. Compreende? Então veja isso, a gente teve essa transição aí da mudança cultural, das mudanças legais, as mulheres cada vez menos tendo aquele apoio, aquele suporte para simplesmente encostar num cara e ter uma vida mansa, entendeu? Ser subsidiada, ser sustentada pelo cara, porque teve as mudanças graduais das leis e também teve a mudança de consciência dos homens que foram se adaptando. Só que daqui pra frente, principalmente agora, a partir, acho que aí de 2020, eu acredito que essa massificação de bonecas vai ser bem mais rápido e vai ser bem mais pesado do que o pessoal tá prevendo. As mídias, entende? Seja independente ou seja mainstream, eles estão sendo bem conservadores para tentar não passar aquela ideia alarmante. Só que analisando que os homens eles já estão substituindo as mulheres, já fazem décadas,
A única diferença é que está surgindo cada vez um negócio de qualidade maior, cada vez um negócio mais realista, que consegue enganar cada vez mais o cérebro do homem, o negócio vai ser mais pesado ainda. Então as mulheres que ainda quiserem se manter presas, entre aspas, nesse paradigma antigo da mulher sendo dependente e não sendo uma companheira e não trazendo nada para o relacionamento, não estando disposta a oferecer nada para o homem, elas vão simplesmente ficar para trás. E os homens que ficarem insistindo também no jogo antigo, de achar que não, eu tenho que ser o alfa, eu tenho que ser o provedor, o protetor e ficar subsidiando e sustentando a mulher, esses caras eles vão ser devorados. Porque a quantidade de mulher desesperada e de mulher predatória querendo detonar com esses homens, ainda mais com a crescente misandria que a gente está tendo e a piora das leis que estão ferrando com o contrato social entre os homens e as mulheres, ferrando com o relacionamento heterossexual, esses caras vão ser basicamente linha de montagem de Viúva Negra, entende? Só que é o que eu falei, como eu disse, duas coisas vão acontecer. Alternativa primeira, né, que tem menos chance de acontecer, as mulheres abrirem mão dos direitos delas ou os direitos delas serem retirados. Outra alternativa B é simplesmente as mulheres, por causa delas não quererem se adaptar, por causa da resistência delas em querer se adaptar, querer deixar de ser dependente e se tornar companheiras, elas vão se tornar cada vez menos relevantes. O poder de barganha delas vai se tornar cada vez maior, conforme forem se aprimorando as alternativas que os homens têm para o sexo, para ter acesso a isso sem ter que correr atrás de mulher. Só que a cereja no topo do bolo, o checkmate, é outro artificial. A hora que isso acontecer, GG. Eu não consigo imaginar o tipo de mundo que vai ter nesse momento. E se a mulher atual ela tá sentindo pressão de ter que oferecer alguma coisa pro homem, imagina a hora que tu tiver boneca de alta qualidade, imagina a hora que tu tiver ultra artificial, acessível, sendo comercializado. É capaz de surgirem homens assim que simplesmente nasçam, tenham a vida deles, tenham a carreira deles, acumulem recursos, e é capaz deles passarem a vida inteira sem nunca se relacionar com uma mulher. E pior, ainda deixarem descendentes, entendeu? É capaz do cara simplesmente pegar a sexual dele e assim tratar, essa primeira sexual é minha primeira esposa. Aí a hora que a Doll fica um pouquinho mais velha, ele, não vou consertar, tira essa, vamos pegar outra. Aí vem a segunda esposa, entendeu? Aí uma hora que o cara tá um pouco mais velho, um pouco mais rico, ele tá meio cansado da casa silenciosa. Não tô nem falando de inteligência artificial ainda, porque com a inteligência artificial já não vai ter a casa silenciosa também. Só que o cara pode ter um ultra artificial e simplesmente fazer um filho, fazer mais de um filho. Já parou pra pensar nisso? Então eu acho que assim, a gravidade da situação, eu acho que o governo não tem ciência da gravidade da situação. Eles acham que o jogo ainda vai continuar sendo a mesma coisa, sendo que a evolução tecnológica tá cada vez mais rápida. As empresas, talvez, pelo fato delas terem que sempre se adaptar, porque elas não podem simplesmente... Ou elas se adaptam e dão um jeito, ou elas acabam falindo, né? A diferença é que o governo, quando ele fala, ele aumenta simplesmente os impostos e continua vivendo. A empresa não, a empresa vai ao racha. Ela tem que se adaptar. Talvez as empresas elas estejam mais cientes disso. Aliás, não é à toa que a China desenvolveu lá os bebês com código genético alterado já esse ano. A parte do útero artificial também está sendo desenvolvido por empresas privadas. Eu acredito que não é desenvolvimento público. Só que as empresas talvez sejam mais cientes. Só que as mulheres não. Alguns homens estão começando a se tornar cientes ainda desse futuro que pode vir aí mais para frente, que eu acho que é a alternativa com mais possibilidade de acontecer. Só que as mulheres elas vão ter a maior resistência. A maior resistência, não é à toa que a misandria, a toxicidade delas está crescendo cada vez mais, porque basicamente é um bicho acuado. E a outra questão que tem que analisar no estudo, se tu pegar os 10 mil anos de civilização, é que, imagina o seguinte, só a partir do momento que se tornou Homo sapiens, mas antes disso, as outras versões, entre aspas, os outros ancestrais do ser humano, sempre a mulher fazia aquele serviço de menos risco, de menos esforço, de ser mais dependente da tribo. Quem tinha que ralar, quem tinha que produzir, quem tinha que crescer, eram os homens. Então, se tu pega milhares e milhões de anos de seleção natural, a gente tem a confirmação disso. Historicamente, 80% das mulheres se reproduziram e só 20% dos homens se reproduziram.